atmosfera é uma camada de gases, vapor de água e partículas de poeira inodora, sem cor e insípida, que envolve e acompanha a Terra em todos os seus movimentos, devido à força da gravidade. Ela também protege a superfície terrestre dos raios ultravioleta, do Sol e dos impactos de fragmentos de corpos celestes. Mantém regulada a temperatura do planeta, além de reter os gases necessários para a respiração dos seres vivos, garantindo a vida das espécies. A atmosfera terrestre é formada por camadas, conforme as características diversas que apresenta ao longo de sua extensão. Aqui são as camadas da atmosfera, começando com a mais próxima da Terra, que é a troposfera, a primeira camada. Depois, a segunda camada é a estratosfera, que tem uma grande quantidade de gás ozônio. A terceira camada é a mesosfera. A quarta camada é a termosfera. E a quinta é a exosfera. Agora eu vou explicar sobre cada uma das camadas da atmosfera. Vamos começar com a troposfera, que é a primeira camada mais próxima da Terra. E ela está situada a partir do nível do mar até aproximadamente 16 quilômetros de altitude. Nela ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os relâmpagos e os ventos. Aqui, como está na imagem, um relâmpago, e também é a camada onde os aviões voam. Depois da camada troposfera, a segunda camada é a estratosfera, que está mais próxima também da Terra e tem início no fim da troposfera e se estende até aproximadamente 50 quilômetros de altitude. Nela está presente em grande quantidade o gás ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioleta emitidos pelo Sol, protegendo os seres vivos de seus efeitos nocivos. Aviões supersônicos e balões de medição climática podem atingir essa camada. Depois da troposfera, que é a primeira, a segunda estratosfera, vem a mesosfera. Ela é a terceira camada, como eu disse, e se estende até aproximadamente 80 quilômetros acima do solo. Nessa camada, à medida que a altura em relação ao solo aumenta, a temperatura diminui, podendo variar entre 10 graus Celsius a 100 graus Celsius, pois não há gases ou nuvens que absorvam a energia solar, o que quer dizer que fica muito frio. Nessa camada é uma camada mais fria. A termosfera ou ionosfera é uma camada formada por moléculas ionizadas que se estende de 80 a 1000 quilômetros de altitude. Então, podemos ver, essa é a primeira camada, troposfera, estratosfera, a segunda camada, mesosfera, a terceira camada, termosfera, a quarta camada. Nela, além da reflexão das ondas de rádio, é possível observar fenômenos como a aurora boreal e a austral, tá? Que aqui é a aurora, tá? Que tem as luzes emitidas no céu e também se mistura as cores. Então, por isso que ela dá esse efeito de várias cores. A exosfera, que é a última camada, que é a quinta camada, ela tem início a partir de 1000 quilômetros de altitude, antecedendo o espaço sideral. Então, é onde tem o espaço sideral, que tem os planetas, tem as estrelas e assim os outros astros. Sua temperatura
temperatura chega a 1000 graus Celsius, que caracteriza como a camada mais quente. Por isso, para atravessar essa camada, as naves espaciais precisam ser construídas com material que resista às altas temperaturas. Então, é a camada mais quente. Nela também são encontrados os satélites de transmissão e os telescópios espaciais, colocados em órbita pelo ser humano. Aqui, tem exemplos de satélites de transmissão e telescópios espaciais. Agora, vou falar sobre o efeito estufa. É um fenômeno natural do planeta Terra, que permite a manutenção da temperatura em condições adequadas à vida das espécies. Porém, com o aumento dos gases poluentes emitidos, principalmente pelos combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, emitidos pelas indústrias e pelas queimadas, forma-se uma camada gasosa que atua como isolante térmico, acentuando o efeito estufa natural. Então, o efeito estufa vai aumentando, o calor vai aumentando no planeta Terra. Diante disso, ocorre um aumento considerável na temperatura, como eu falei. A temperatura do planeta vai aumentando, prejudicando o desenvolvimento de muitas espécies, alterando o regime de chuvas, causando secas e inundações, e etc. Várias coisas que podem acontecer com o aumento do efeito estufa. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. É um planeta rochoso, mas sua superfície é formada na sua maior parte de água. Se tivéssemos como somar o material da superfície da Terra e dividíssemos por 4, veríamos que 3 partes seriam formadas de água e apenas uma de terra. Dizemos então que a superfície da Terra é formada por 3/4 de água. E por isso, a Terra vista do espaço é um lindo globo azul. Esta camada de água chamamos de hidrosfera e a parte de terra chamamos de crosta terrestre. Mas a superfície do nosso planeta vai muito além de terra e água. Ela também é formada por uma grande camada de gases, com aproximadamente 1000 quilômetros de extensão, chamada atmosfera. A atmosfera é dividida em 5 camadas. A troposfera é a camada mais próxima do solo. É basicamente o ar que respiramos. Logo acima, temos a estratosfera, e nela não tem muito oxigênio. O gás existente na estratosfera se chama ozônio, e este gás faz uma camada que protege a Terra dos raios ultravioleta, chamada camada de ozônio. Temos então a mesosfera. Este nome se dá exatamente porque ela é a camada do meio da atmosfera. Desta forma, não recebe o calor absorvido pela troposfera e nem o calor dos raios do Sol. Por isso é muito fria, podendo chegar a menos 100 graus Celsius. Depois vem a termosfera, e aqui as coisas esquentam. Seus gases absorvem muitos raios solares e a temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius. E por fim, a exosfera. Nesta camada é onde ficam os satélites e os telescópios espaciais. Agora, para vocês fixarem esses conteúdos, vocês vão fazer as atividades do livro de Geografia, página 23, 24, 25 e 26. Façam com atenção, tá? E beijo e até a próxima aula.